Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai decodificar as personalidades, as histórias ocultas e as origens muitas vezes hilárias por trás de 15 dos blocos de construção mais poderosos de todo o mundo digital. Sabe, para quem acha que a criação de software é só matemática fria e calculada, a realidade dos bastidores é infinitamente mais caótica, criativa e fascinante. Pensa bem, o que essas coisas aleatórias teriam em comum? Bom, a gente vai mergulhar nisso agora mesmo e descobrir como essas inspirações completamente bizarras se tornaram a base absoluta da tecnologia moderna. Porque por trás de cada aplicativo, jogo ou sistema bancário que o mundo usa hoje, existe uma história humana surpreendente que deu origem à ferramenta que construiu tudo isso. E para não bater aquela sobrecarga de informação com tanta ferramenta diferente, a gente organizou esse caos em 5 eras distintas: a fundação, a vida na web, o mundo corporativo, a era móvel e nuvem e, por fim, segurança, dados e IA. Vai ficar super fácil entender como cada uma delas impulsiona o nosso dia a dia. Parte 1. A fundação. Assembly, C e C++. Vamos descer lá para o nível mais baixo de todos, direto para o metal e para o cérebro puro, sem nenhum filtro, da máquina. E é aqui que a gente encontra o Assembly. Surgida lá nos primórdios nos anos 40, ela é a tradução mais próxima que existe do idioma nativo do computador. O detalhe é que, apesar de ser a linguagem de execução mais rápida do mundo, ela é incrivelmente difícil para qualquer ser humano ler. Para você ter uma ideia, para exibir um simples Olá Mundo na tela, o programador precisa digitar blocos gigantescos de texto que parecem códigos criptografados saídos direto do filme Matrix. Falar assim tão cara a cara com os chips traz um poder absoluto, mas o custo dessa complexidade é altíssimo. Mas a tecnologia não para, né? Essa necessidade de facilitar o trabalho humano, sem perder o controle bruto da máquina, foi o que guiou a evolução do código puro para os sistemas complexos que temos hoje. E aí que entram o C e o C++. Essas linguagens são os verdadeiros equilibristas sem rede de proteção da computação. A linguagem C, criada em 1972, é literalmente a mãe da computação moderna. O nome é só a letra C porque ela substituiu uma linguagem mais antiga chamada, adivinha? B. Já o C++ pegou essa potência toda e permitiu a criação de programas gigantes e jogos super pesados para o PlayStation e Xbox. A velocidade é imensa, mas operar sem essa rede de proteção significa que um único errinho trava o sistema todo na hora. E o nome C++ é uma piada interna dos programadores. No código, esse símbolo de adição dupla significa adicionar um ponto, ou seja, é literalmente C mais 1. Parte 2. A vida na web. JavaScript, TypeScript, PHP e Ruby. Saindo dessa maquinaria central pesada, a gente muda o foco para as ferramentas que dão vida à internet. Agora, olha que truque de marketing sensacional. JavaScript não tem absolutamente nenhuma relação com o Java. Zero. Criado em 1995, o JavaScript é o que faz as coisas se mexerem num site. Sem ele, a internet seria só texto e imagem parada. Mas o nome foi puro marketing descarado para pegar carona no hype absurdo que a linguagem Java tinha na época. E o mais louco, o JavaScript foi feito às pressas em apenas 10 dias. Por causa disso, a primeira versão nasceu esquisita e lotada de bugs. Para consertar esses bugs bizarros, tipo deixar você somar um número com uma letra, o TypeScript entrou na jogada. Ele basicamente adicionou regras de trânsito super rigorosas na programação. Ele funciona como um cinto de segurança obrigatório, impedindo que os sites quebrem por erros de digitação. Literalmente salvou a sanidade mental de equipes gigantes, transformando aquele velho oeste do JavaScript numa web de fato civilizada. Enquanto a mágica rola solta na tela, lá nos bastidores as coisas também acontecem. O PHP, por exemplo, nem era para ser uma linguagem real. O criador só queria um script chamado Personal Homepage para contar quantas pessoas visitavam o currículo dele online. Hoje, o PHP alimenta páginas gigantescas como a Wikipédia e o WordPress. E lá do outro lado do mundo, o Japão trouxe o Ruby. A filosofia do Ruby é fantástica. A prioridade número 1 é manter o programador feliz. Com isso, várias startups conseguiram criar sistemas super complexos na metade do tempo. O nome, a propósito, é uma homenagem à pedra preciosa de um colega da equipe. Parte 3. O mundo corporativo, Java e C#. Agora, a gente entra no território dos motores super robustos, feitos para lidar com sistemas bancários globais e empresas gigantes. Lançado em 1995, o Java chegou com uma promessa gloriosa. Escreva o código uma vez e ele vai rodar em absolutamente qualquer máquina. Ele ofereceu uma segurança incrível para os bancos, usando um tradutor no meio do caminho em vez de falar direto com o processador.
E a inspiração para o nome? A quantidade industrial de café que os programadores bebiam durante o projeto, que vinha lá da ilha de Java, na Indonésia. Não é à toa que o logotipo deles é, até hoje, uma xícara de café quentinho. Mas aí chegou o ano 2000 e a Microsoft precisava dar uma resposta de peso ao domínio do Java. A solução? O C#, que a gente lê como C#. A genialidade da Microsoft foi pegar a potência pura do antigo C++ e colocar um sistema muito inteligente que faz a limpeza da memória de forma automática. Isso evita aqueles travamentos terríveis que poderiam paralisar empresas inteiras. Hoje, o C# é o motor principal de milhares de corporações e de uma infinidade de jogos modernos. Parte 4. A era mobile e nuvem, Kotlin, Swift e Go. Vamos pular para a era moderna, onde o celular no nosso bolso e os servidores em nuvem passaram a exigir sistemas totalmente à prova de falhas. Sabe quando um aplicativo trava do nada e fecha na sua cara? Para resolver esses erros que aconteciam no Java para os celulares, surgiu o Kotlin. Ele criou um escudo de proteção automático mas tão rigoroso que ele simplesmente recusa a publicação de um aplicativo de Android se houver a mínima chance dele travar na mão do usuário. E mantendo aquela velha tradição das ilhas, ele ganhou esse nome por causa da ilha russa de Kotlin. E seguindo essa exata mesma lógica de blindar o celular contra falhas humanas, a gente tem o Swift. Ele funciona como essa camada de proteção vital, só que voltada para o ecossistema do iPhone, garantindo que a experiência no aparelho seja a mais fluida e estável possível. Agora, como é que o Google lida quando milhões de pessoas acessam um servidor exatamente no mesmo segundo? Os computadores não podem suar. Para resolver isso, eles criaram o Go em 2009. É uma linguagem mestre em executar milhares de tarefas ao mesmo tempo, de um jeito super leve. E a melhor parte é o mascote, o Gordon, um esquilo da terra bem gordinho e simpático que foi desenhado antes mesmo de a linguagem estar pronta. Parte 5. Segurança, dados e IA. Rust, Python e SQL. Chegou a hora de falar dos gigantes modernos que impulsionam desde a segurança extrema até a revolução da inteligência artificial. O Rust, criado em 2010, tem um trunfo absurdo. Ele atinge uma velocidade brutal, quase igual ao C, mas ele usa um inspetor virtual interno. Esse inspetor bloqueia qualquer erro de segurança antes mesmo do programa rodar. Ou seja, ele basicamente acabou com a temida tela azul da morte. Tornar as falhas quase impossíveis rendeu a ele esse nome, Rust, que significa ferrugem, numa homenagem a um fungo da biologia que é absurdamente duro de matar. E quando o assunto é navegar por montanhas de informações, o SQL é a ferramenta definitiva. Desde 1974, ele faz uma única coisa: conversa com o banco de dados. Se você precisa achar 10 pessoas no meio de bilhões de linhas de compras, ele entrega isso em frações de segundo. Mas a origem foi turbulenta, viu? O nome original era SQL, até que a fabricante de uma aeronave militar britânica meteu um processo de direitos autorais e forçou a mudança da sigla para SQL. E, finalmente, a gente chega no Python. O segredo dele é priorizar a velocidade do pensamento humano em vez do processamento da máquina. Escrever em Python é quase como ler um texto simples em inglês. Essa facilidade surreal tornou o Python a ferramenta número 1 do mundo para análise de dados e, claro, inteligência artificial. E o nome não tem absolutamente nada a ver com a cobra. É, na verdade, uma baita homenagem ao grupo de comédia britânico Monty Python, que o criador adorava. Em mais de 80 anos, a gente saiu daquela confusão brutal do assembly, puro metal da máquina, para ferramentas como Python, que quase falam nosso idioma. E hoje, com as inteligências artificiais ajudando ativamente a escrever os códigos, fica um mistério fascinante no ar. Quando as máquinas finalmente passarem a entender nossos pensamentos mais abstratos e complexos de forma natural, como será a linguagem que vai construir a próxima grande era do mundo digital? Fica aí a reflexão.